Graça e paz. Hoje eu convido você a fazer mais um estudo da palavra do Senhor, né? Para mais uma mensagem do Evangelho, aquilo que Jesus nos mandou, né? E também para a nossa alimentação espiritual, que é a palavra de Deus. Todos nós cristãos devemos se alimentar da santa palavra do Senhor. E você que gosta da palavra de Deus, né? Que precisa ouvir a palavra de Deus, nós vamos estudar hoje sobre o livro de Mateus, que é capítulo 7, versículo 13 e 14. São apenas dois versículos da palavra. E esses versículos aqui, eles nos chamam a atenção, né? Nos dão um puxãozinho de orelha, que diz assim a palavra de Deus. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E essa palavra está bem clara, né? Ela chama a nossa atenção e puxa a orelha de nós que já somos cristãos, que já conhecemos a palavra de Deus. E está dizendo aqui que entrar pela porta é quando a gente aceita Jesus, e quando a gente entra pela porta da verdadeira palavra do Senhor, né? A gente sai lá do mundão pecador de pecado e entra pela porta que conduz à vida eterna. Então, e ele está nos orientando que esta porta ela é estreita. Tem muitos irmãos, muitas pessoas que entram pela porta, que é difícil entrar por essa porta, porque tem muitas coisas da nossa vida que a gente tem que deixar, né? Muitos costumes a gente tem que deixar. Mas não estou falando aqui de usos e costumes de roupa, não. São costumes da nossa própria natureza, costumes da natureza, né? Que a gente tem que deixar. Mas isso aí não é a gente que vai mudar por próprio, é o Espírito Santo que nos muda, é Ele que nos molda, Ele que nos conduz. Quando a gente entra por essa porta estreita, o Espírito Santo já nos toma pela mão e Ele vai nos moldando, vai nos mudando conforme a gente dá espaço para o Espírito Santo, conforme a gente busca na palavra se alimentar da palavra de Deus. Então a natureza nossa é o Espírito Santo que muda, quando a gente dá lugar para Ele, não é nós que vamos mudar, tá bom? Aqui está dizendo também que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Esse aqui é uma porta lá do mundo, a porta que já está aberta, escancarada, todo mundo faz o que quer, o livre-arbítrio, né? A pessoa acorda pela manhã, não agradece a Deus, não sabe agradecer a família que tem e sai fazendo o que quer, aquilo que dá no nariz dele, achando que ele é dono do nariz, que a pessoa pode fazer tudo o que quer. E pode, porque nós estamos no livre-arbítrio, e pode, né? O mundo é de escolha. Mas só que não é bom, porque o Senhor está dizendo aqui que larga é o caminho que conduz para a perdição. Já está dizendo a perdição. Isso aqui esse caminho, essa porta larga vai levar para a perdição, né? E são muitos os que entram por ela. Que judiação, né? São muitos os que entram por essa porta larga, muitos que entram para o mundo para fazer aquilo que quer, não ter a reverência de Deus, não busca a santidade. Então, esses são muitos, né? Esse é o versículo 13. Agora nós vamos aprender aqui o que é a porta estreita, né? Eu busquei na palavra de Deus, buscar o que é estreito, é tudo que é aquilo que é limitado. Quando a gente entra pela porta estreita, é aquilo que é limitado, porque na palavra de Deus diz assim que nem tudo me convém, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então eu posso fazer na porta larga, você pode entrar e fazer tudo que você quiser. Está livre para fazer aquilo que você quiser. Porém, não vai ter... É o caminho da perdição. E quando a gente tem uma vida limitada, a gente sabe que nem tudo que está lá de fora nos convém. Então, essa é a porta estreita. O versículo 14.
Porque estreita é a porta. Essa porta da santidade, ela é estreita, né? Igual eu falei, ela é limitada, a gente deixa de fazer aquilo que a gente acha que não deve fazer, aquilo que nós vamos maltratar o nosso próximo, a gente não vai fazer. Aquilo que vai entristecer Deus, né? Aquilo que padeceu na cruz por nós, que é Jesus, aquilo que vai magoar nosso Deus, a gente não vai fazer, porque é limitado. Porque porque estreita é a porta, né? Essa é a porta que nós todos cristãos devem entrar por ela, porque essa é a porta. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, porém tem uma porta para entrar até ele. Quando a gente deixa o mundo, deixa de fazer aquilo que nós queremos fazer do nosso livre-arbítrio e passamos a viver uma vida com Deus, tá? Uma vida com Deus, uma vida de santidade. Falar, santo só é lá no céu, aqui na terra não tem santo. Nós precisamos de colocar nossa vida em santidade, porque se nós não colocar nossa vida diante de Deus em santidade, nós não podemos um dia entrar lá no céu. Sabemos que essa vida é passageira, nós não vamos ficar aqui eternamente. A nossa vida, o ser humano, nós não passa de 100, 130 anos, e olha lá, que a vida hoje já diminuiu a saúde humana, então nós não chega até lá, e lá no céu é eterno, lá é a eternidade, lá sim nós vamos viver com Deus. Precisamos passar por essa porta estreita, sem passar pela porta estreita, nós não entra no caminho, porque o caminho é Jesus, mas porém para chegar até esse caminho, para entrar no caminho, nós temos que primeiro passar por essa porta estreita, tá? Que é deixar nossas coisas mundanas, saber amar, saber perdoar, tá? E isso é a porta estreita. Apertado o caminho. Tá vendo? Já está dizendo aqui que apertado é o caminho. Por que é apertado o caminho? Porque eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero. Eu só posso fazer aquilo que a Bíblia nos manda nos fazer. Né? Buscando nos estudos, apertado. O que quer dizer o apertado? E que é uma coisa estreita, são poucos recursos. Nós não podemos viver em todos os recursos que o mundo dá para nós. Mas um recurso nós temos que policiar, vigiar. Primeiro perguntar, se Jesus estivesse aqui, como que ele faria isso? Como que ele vivia com isso? Como que ele fazia para desviar desse caminho? E aí então a gente já sabe a resposta, porque é tudo pela santidade, né? E a gente sabe também que apertado é aquele que está desprovido de grandeza, né? Tudo é o eu, quero ser grande. Lá no mundão, tudo que nós fazemos para nós ter, né? A grandeza do lado fora do mundo é ter. A grandeza de nós cristãos, quando entra pela porta estreita, é ser. Nós mudar o nosso ser. Ser de Jesus, ser santo, ser passivo, ser longâmino, ser obediente, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, ser bom em tudo, um bom profissional para com seus patrões, um bom patrão para com seus funcionários. Então é o ser, né? Essa porta apertada nos leva a ser um bom cristão. O caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Vou repetir o versículo 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram com ela. Caminho que conduz, então já estou dizendo aqui, né? Um caminho estreito, apertado, e ele é aquele que conduz. Que caminho é esse que conduz? Conduz vem do verbo conduzir, que quer dizer aquele que transporta, aquele que transmite, aquele que ensina, aquele que dirige, aquele que rege, né? Então, o caminho que conduz, qual caminho é esse? No próprio caminhar, no caminho estreito, ele vai nos ensinando a verdade. A gente busca pela palavra, por isso que eu estou hoje fazendo esse videozinho aqui, convidando vocês para ler essa palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia que você não entende, tem recursos, tem livros, né? Olha, são livros maravilhosos que nos ensinam a palavra de Deus.
tem vários tipos. A Bíblia, a palavra é uma só, mas tem várias leituras, tem vários tipos de Bíblia que vai facilitando, vai melhorando a linguagem para nós hoje, vai traduzindo a linguagem mais popular. As primeiras Bíblias era muito difícil de entender, mas hoje as Bíblias já estão transmitindo na linguagem popular mais clara, já tem recursos para a gente, então a gente tem dicionário bíblico, a gente pode aprender nas palavras difíceis, mas o caminho que conduz é esse caminho de Jesus. Para você ser feliz, para você ter uma vida boa, digna, é você andar nesse caminho. E o próprio caminho, que é a palavra de Deus, ele te conduz no certo. Você deixa de caminhar para o lado errado, porque a palavra nos ensina. Essa é a palavra de Deus, né, que nos ensina isso. Porque tem muitos irmãos, muitos crentes que não gostam de ler a Bíblia, nem todos gostam de ler a Bíblia, porque a Bíblia é difícil de entender, conforme eu falei, a Bíblia é difícil. Mas quando a gente vive a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus, a gente, se não entender, procura alguém que entenda para explicar aquilo que você leu e não entendeu. Muitos irmãos preferem ir para a igreja, sentar lá e assistir o culto e ver o pastor pregando. Então tem crente que nem lê a Bíblia, ele só ouve a palavra lá na igreja, só vai lá ouvir aquilo que o pastor está pregando. Eu não posso falar para você aqui, parar de ouvir pregações, não, nós devemos ouvir as pregações sim. Só que lá você vai ouvir aquilo que o pastor quer dizer para você, aquilo que ele quis dizer, aquilo que ele diz que o Espírito Santo está usando ele para dizer. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a palavra de Deus não é um livro qualquer que você lê e fala aquilo que você quer, não. A palavra de Deus tem que ser orada, buscada no Senhor, e o Senhor que enche a gente para poder falar da palavra dele. Então, ir na igreja, sentar lá e ouvir o sermão de Deus, ouvir a pregação é muito boa, mas melhor coisa ainda é você mesma ler a palavra e o Senhor falar com você. Certa vez, quando eu era criança, eu estava varrendo o meu quintalzinho, eu gostava de varrer, deixar bem limpinho o meu terreirinho. E o meu irmão veio e falou assim, meu pai está te chamando. Eu falei, depois eu vou, quando eu acabar aqui eu vou. Daí um pouquinho ele veio de novo. Meu pai está te chamando, ele falou para você ir logo. Eu falei, daqui a pouco eu vou. Eu continuei varrendo o meu serviço. Daqui a pouco meu pai gritou, Dina! Eu soltei essa vassourinha no chão e saí correndo em direção do meu pai. Então, o que eu quero dizer com essa mensagem? Quando os irmãos falam com a gente, você ouve, mas você vai obedecer quando você quiser. Né? É o pastor que está falando na igreja, você vai obedecer quando você quiser. Mas quando você olha para a Bíblia, você lê a Bíblia, e é o Senhor que fala com você, é diferente. A voz do Senhor no seu coração é diferente do que o pastor está falando na igreja para você. Então, por isso que é importante nós estudar a palavra do Senhor, buscar em Deus aquilo que o Senhor está dizendo na Bíblia, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é verdadeira. Ela é o único livro que o autor é vivo, que é Deus, o Espírito Santo. Eu leio hoje uma mensagem, o Senhor fala comigo naquela mensagem. Outra pessoa lê a mesma mensagem, o Senhor fala outra coisa com ela, ela vai entender diferentes. O Senhor vai falar diferente com ela. Outro dia o pastor está falando na igreja a mesma mensagem, o Senhor também vai falar diferente com ela. Então é isso aí. Eu convido você a ler a palavra de Deus, a se alimentar, pega uma Bíblia, começa a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e vai. Quando terminar, antes de Apocalipse, você volta lá em Gênesis e vai ler. Vai estudar a Bíblia, dessa forma a gente aprende. Porque para quem nunca leu a Bíblia, já abri a Bíblia em Gênesis, lá no começo da criação, até Gênesis até que dá para você entender, mas quando você entra lá no Velho Testamento, você não vai entender muito. Mas é importante, devagarzinho você vai entender. Quando você lê os evangelhos, clareia a mente para ler o Primeiro Testamento, tá? Então eu te convido você a ler a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus, não se alimentar só daquilo que a pessoa traz para você, mas bom é você mesma ler a palavra de Deus, buscar em Deus. Quando você ora primeiro, busca no Espírito Santo, busca a revelação da palavra, porque nem toda palavra que é pregada tem iluminação da palavra.
e revelação da palavra. Nós precisamos orar, buscar para Deus abrir nosso entendimento, liberar nosso aprendizado, para que nós aprendamos a palavra de Deus. E a gente só aprende lendo ela todos os dias. Você lê hoje, não entende, amanhã você lê de novo e o Senhor fala com você. Busca Deus e ora e lê a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de incertezas, dias de promessas estranhas, promessas de brigas políticas que a gente não sabe onde vai parar isso, né? Nós estamos vivendo a pandemia, promessas de que está vindo gafanhotos, e a gente sabe que na palavra de Deus, o gafanhoto na nossa vida, ele significa o inimigo devorador, né? Mas aquele que é fiel a Deus, fiel na palavra do Senhor, fiel com Deus, Deus vai livrar a sua lavoura, vai livrar você, vai livrar seu mantimento, vai livrar a sua família, aquele que busca no Senhor, aquele que é fiel com Deus, e o Senhor vai te guardar até o fim, até no último dia. Não tem gafanhoto, não tem enfermidade, não tem peste, não tem nada que atinja o seu lar, porque Deus está guardando. Quando você é fiel com Deus, quando você tem fé no Deus verdadeiro. Então eu te convido a orar comigo nesse momento, que Deus venha te guardar, venha nos livrar e venha nos fortalecer com a palavra do Senhor. Então essa é a palavra de hoje, em Mateus 7, 13 e 14, que são as duas estradas. Tem duas estradas na nossa vida, a estrada larga que leva para a perdição e a estrada estreita que conduz para a salvação. A escolha é sua e você que escolhe o caminho que você quer seguir. Jesus veio para todos, mas somente para aqueles que querem seguir Jesus, que vai entrar pela porta estreita, vai entrar no caminho apertado e até chegar no final. E não nesse caminho apertado, não olhe para a direita nem para a esquerda, pelas coisas que vêm acontecendo. Olha para o alvo que é Jesus. Quando você chega na porta estreita, você olha lá na frente e você vê Jesus. Você segue caminhando por aquele caminho estreito. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Aconteça o que acontecer na sua vida, você vai seguindo. As pedrinhas que vai caindo, os obstáculos, você vai pulando ele. Mas você chega lá no alvo que é Jesus. Esse é o nosso alvo do cristão, é chegar onde está Jesus. Lá onde ele está, porque ele foi na frente preparar lugar para onde ele estiver, nós vamos estar com ele. Ele falou isso na palavra de Deus. Eu vou para o meu Pai, preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vós estareis comigo. Então essa é a nossa esperança. O cristão tem que crer em Jesus e ter esperança nele, tá bom? Vamos orar então, encerrando esse vídeo, que o Senhor nos abençoa. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos e orem comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais esse vídeo, Senhor. Queremos te louvar, te engrandecer, porque o Senhor deixou esclarecido, Pai, o caminho. O Senhor deixou ensinado para nós o ensinamento, Pai, que nós possamos seguir o caminho, entrar pela porta estreita, seguir o caminho, Pai, que é apertado, que nos conduz até o Senhor. Pai, abençoa essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento, para que ela venha ter força e poder, Pai, para deixar a porta larga da vida e entrar na porta estreita, que é o caminho do Senhor, e deixar do caminho largo da perdição e entrar no caminho estreito da salvação do Senhor. Pai, segura essa pessoa pelas mãos, que ela venha arrepender dos seus pecados, Pai, e aceitar o Senhor como Salvador. Pai, que ela não venha ser só um crente que recebeu uma oração e já disse que é crente e continua no caminho largo, mas que ele venha ser conduzido pelo Espírito Santo, Pai, entrar no caminho que conduz para a salvação do Senhor. Pai, tome conta dessa pessoa, Pai, até o dia da vida eterna dele. Senhor, até o último dia de vida, de fôlego de vida que ele estiver aqui na terra. Conduz, Papai, até a chegada triunfal do Senhor. Pai, abençoa também a família dessa pessoa que está assistindo. Pai, assim eu te peço que o Senhor conduza cada um no teu caminho. E continua dando força para nós, Pai, que prega a palavra do Senhor. Pai, me encoraja, Pai, me use como o Senhor quiser. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. E peço que o Senhor abençoe cada um ouvinte desse vídeo. Pai, em nome de Jesus, amém. Diz comigo, amém. Eu peço para você compartilhar esse vídeo, que não é para a minha grandeza, mas é a palavra do Senhor que está nesse momento, que vai caminhar
por pessoa em pessoa. Conforme a pessoa vai assistir o vídeo, ela vai ler a palavra do Senhor, vai ouvir a mensagem de Deus, que é o recado do Senhor para cada um de nós, tá bom? Que Deus abençoe você, o seu dia, a sua família, e que entra pela porta estreita e ande pelo caminho apertado, mas é um caminho de bonança, é apertado, mas não falta nada. Não falta nada nesse caminho apertado. Você tem de tudo, você tem prazer, você tem alegria, você tem bonança, não falta nada. O caminho é apertado, não é que ele é apertado para nós, ele é um caminho delicioso de seguir. Um caminho de paz, de amor, de tranquilidade, um caminho que você tem salvação. Para que melhor que salvação? Não existe mais nada nessa vida. O caminho largo te oferece tudo momentaneamente, você pode andar com livre, fazer tudo o que quer, mas lá na frente você cai, você machuca, você chora e não tem salvação, tá bom? Que Deus te abençoe e te conserve no caminho do Senhor. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por mais esse vídeo, em nome de Jesus. Amém.